Oi, gente, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, Fabiana, da Punktirumi, e vim ensinar mais um passo a passo para vocês. Hoje, dessa ursinha polar. O nome dela é Drica. Ela é uma ursinha super organizada e já se preparou para o inverno. Já pegou os peixinhos para ela guardar. Ela tem os peixinhos até debaixo do braço. Fez a bolsinha para guardar os peixinhos. O cachecol para não passar frio no pescoço e a mãozinha no bolso. Olha só que charme, gente. Vocês já viram um urso polar com mão no bolso? Ai, 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 eu não aguento, viu? E tem um rabinho fofo aqui atrás. Então, hoje eu vou fazer o passo a passo de toda a ursinha, tá? Do corpinho todo. E essas partes aqui, que é o cachecol, a bolsinha e os peixinhos, eu vou ensinar no próximo vídeo, tá bom? Então, hoje a gente vai fazer a ursinha completa. Então, agora eu vou passar para vocês os materiais. Então, os materiais você vai escolher de acordo com a cor que você vai escolher, né? Então, eu já vou falando para vocês aqui, se vocês não gostam de ficar assistindo o vídeo, pausando para anotar. Essa receitinha eu tenho à venda ela no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link para você poder comprar a receita dela completinha, tá? Sem precisar parar e anotar tudo do vídeo. Então, eu coloco o valor simbólico lá, só para pagar o valor mesmo do trabalho de escrever o PDF, passar para o computador e tal. É um valor simbólico, dá uma olhada lá que é mais barato que uma Coca-Cola. E também me ajuda, né? Eu fico muito feliz quando vocês adquirem, porque eu sei que vocês gostaram muito mesmo. Então, dá uma olhadinha no link ali embaixo, tem várias receitinhas lá por esse mesmo valor. Então, essa ursinha polar aqui eu fiz com a Amigurumi Soft. E na cor branca, que não é bem branco, né, Amigurumi Soft, você sabe que ele é meio off-white. E o amarelinho. Então, a cor do branco é 8001 e o amarelinho é 1708. Então, são só duas cores para fazer a blusinha dela, o bolsinho. Você pode escolher qualquer cor. E por ela ser polar, né, eu escolhi a cor branca. Daí foi um pedacinho também do amigurumi marrom aqui para fazer o nariz. Os olhos é o número 15, para fazer desse tamanho, né? Se você escolher outro fio, um fio mais fino, você daí diminui o tamanho dos olhos. Se você escolher um fio mais grosso, você aumenta o tamanho dos olhos, aumenta o tamanho da agulha, tá? Então, vai variar de acordo com o fio que você escolher. Então, para esse fio aqui, eu usei a agulha 2,5, tá? Para amigurumi Soft. Faço o ponto bem apertadinho. Então, é isso que você vai precisar. Duas cores para fazer. Uma corzinha só para fazer aqui a focinha dela. E os olhos número 15. Aqui eu coloquei um pouquinho de branco também. Como o amigurumi Soft não é bem branco, eu peguei o branco do amigurumi 100% algodão para fazer esse detalhezinho, tá? Então, para a aula de hoje, para fazer o corpo inteiro, é esse material que você vai precisar. Então, vamos lá começar? Bom, gente, então vamos lá, vamos começar. Eu vou começar com essa cor aqui, que é o branco do amigurumi Soft, que na verdade ele não é bem branco, né? Ele é tipo de um off-white, mas por via das dúvidas, é a cor branca que tá aqui, ó, 8001. Vou usar, como eu falei, a agulha 2,5. Então, a primeira coisa que a gente vai deixar feito são as orelhinhas. Deixar as duas orelhinhas prontas, tá? E as orelhinhas é muito simples, eu não vou nem fazer aqui, só vou falar pra vocês, por isso vocês anotem aí, tá bom? Então, as orelhinhas você vai começar com um anel mágico com 6 pontos baixos na primeira carreira. Na segunda carreira, você vai fazer 6 aumentos, vai ficar com 12 pontos baixos. E na última carreira, você vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, vai ficar com 18 pontos baixos. E é só isso. Deixa um restinho aqui, um tantinho de fio para poder fazer a costura depois da cabeça, tá? É só isso, as duas orelhinhas. Então, você vai deixar prontas duas para depois fazer a costura, tá? E nós já vamos começar os dois bracinhos, que também precisam ficar prontos aqui antes do corpo. Então, os bracinhos eu comecei aqui também com a cor branca do amigurumi Soft. E eu fiz aqui um anel mágico com 6 pontos baixos na primeira carreira. E na segunda carreira eu fiz 6 aumentos, tá? 6 aumentos. E agora o que eu vou fazer é da carreira 3, que é a próxima carreira, né? Eu fiz a 1 e a 2. Na carreira 3
eu vou fazer 12 pontos baixos até o final da carreira, na carreira 3, 4, 5 e 6, tá? Então, eu vou fazer a carreira 3, 4, 5 e 6 com esses 12 pontos baixos. Terminei aqui da carreira 3 até a carreira 6. Agora, na carreira 7, eu vou mudar de cor. Então, eu escolhi para fazer agora um amarelinho, né? Então, na primeira aqui eu fiz o cor de rosa, agora eu vou fazer o amarelo. Você pode escolher a cor que você quiser, tá ok? Então, agora eu vou mudar para a cor amarela, que é a cor que eu escolhi para fazer a blusa. Então, como de costume, eu desmancho aqui a última laçada do ponto, puxo a próxima cor e faço o seguinte como primeiro ponto baixo da carreira, tá? Então, tá feita a troca de cor ali. E agora o que eu vou fazer no braço é simplesmente subir as carreiras, ponto sobre ponto. Vou fazer todas as voltinhas aqui, da carreira 7 até a carreira 24. Então, vou fazer ponto sobre ponto nessa nova cor, tá? Carreira 7 até a carreira 24, ok? Então, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. E vai ficar assim, olha, o bracinho feito. E para finalizar, na carreira 25, eu só junto aqui os dois e faço uma carreirinha de 6 pontos baixos para finalizar. Não vai enchimento nenhum, tá? Ó, tá inteirinho sem enchimento, tá ok? Então, não vai colocar enchimento aí, senão ele vai ficar difícil para dobrar na hora de pôr a mãozinha no bolso, tá? Então, eu vou fazer aqui e já mostro esse fechamento aqui para você. Terminei aqui a carreira 24. Então, agora a carreira 25, como eu falei, eu vou mostrar aqui como faz essa união das duas laterais aqui, porque nós não vamos costurar o braço no corpo, nós já vamos tecer junto com ele, então vai facilitar se tiver essa carreirinha aqui. Então, você pega o ponto da carreira da frente e cata lá o ponto da carreira de trás, tá? Então, você vai fazer um ponto baixo aqui. Faz a mesma coisa, pega o ponto da frente e o ponto de trás, os dois juntos. Faz mais um, 2, 3, 4, 5. Quando você faz os 5, parece que não dá pra fazer mais, ó. Mas você vem aqui, nem que seja do ladinho, e faz mais um ponto, porque eu preciso de 6 pontos aqui, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Para finalizar aqui, ficar mais firme na hora pra gente tecer os dois juntos, eu vou fazer mais uma correntinha e já vou cortar o fio. Não preciso deixar sobra de fio aqui, tá? Então, essa correntinha aqui só vai ser pra segurar, tá? Pra na hora da gente tecer não ficar abrindo. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, aqui tá os dois bracinhos feitos. Vamos deixar eles reservados ali junto com as orelhinhas. E vamos começar agora a fazer os pés. Então, agora para fazer os pés e as pernas, né, é um só. Eu vou começar aqui, já fiz um anel mágico com 8 pontos baixos, tá? Então, são 8 pontos baixos aqui no anel mágico. E já fiz 8 aumentos. Então, agora eu fiquei com 16 pontos na agulha, tá? Então, são 16 pontos na agulha. Agora, eu vou fazer a carreira número 3, né? A primeira foi 8, a segunda ficou com 16. Agora, a terceira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta, repetir essa sequência aqui. E no final da carreira, eu vou estar com 24 pontos baixos. Aqui eu terminei, fiquei com 24 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o início do anel mágico ali e vou fechar, tá? Agora, a carreira número 4, eu vou fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, eu vou lembrar uma vez aqui e todas as outras carreiras que eu fizer vai ser da mesma forma, tá? Então, toda carreira par, no caso essa é par, porque são 2 pontos baixos e um aumento. Então, eu divido. Então, como são 2, eu faço com o primeiro ponto, um ponto baixo e um aumento. E daí, sigo fazendo 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, tá? Então, toda carreira par eu faço isso. Na carreira 4 vai ser a mesma coisa.
Carreira 4 eu vou fazer 2 primeiro, depois faço o aumento, depois sigo fazendo 4 pontos baixos e um aumento, tá? Só para você entender, porque assim deixa o trabalho mais redondinho. Então, essa carreira número 4 aqui vai ficar 2 pontos baixos e um aumento, e no final vai ficar com 32 pontos baixos. Aqui no final da carreira sobrou um, que no começo eu fiz um, e daí no final da carreira sobra metade do que eu comecei, né? Então, fechou aqui essa carreira com o último pontinho, e ela fechou com 32 pontos baixos. Agora, eu vou fazer da carreira 5 até a carreira 9, eu vou fazer 32 pontos baixos, tá? Então, é ponto sobre ponto aqui nesses 32, eu vou fazer 5, 6, 7, 8 e 9. Terminei aqui a carreira número 9, e aqui já é a finalização da primeira perna. Então, o que que eu fiz? Só fiz mais uma correntinha ali, ó, só para segurar o ponto, tá? Então, terminou aqui, fiz uma correntinha só para segurar o ponto, já cortei. E comecei a fazer a outra perna da mesma maneira que essa daqui. Tudo igualzinho. Chegou na carreira número 9. Aqui eu não corto fio, tá? Só essa diferença aqui. Eu não corto fio. E eu vou fazer agora a continuação, seguindo com o crescimento do corpo também. Então, o que que eu faço aqui agora? É 2 correntinhas, que vai dar um espacinho no meio das pernas dele, tá? Então, faço aqui 2 correntinhas, pego a primeira perna, no ponto seguinte ali, ó, o qual ia fazer a continuação ali da perna, no ponto seguinte, aqui, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Então, aqui já uni. E eu vou seguindo aqui toda a volta dessa primeira perna aqui, que eu tinha feito, fazendo ponto baixo, sobre ponto baixo, até chegar do outro lado aqui antes das 2 correntinhas. Cheguei aqui no final, daqui é aquele ponto que eu fiz por último, né? Então, cheguei aqui, eu vou deixar esse rabinho aqui pra dentro, e vou pegar os pontos das 2 correntinhas agora, tá? Então, eu engancho aqui, pode pegar uma alcinha só, não tem problema. Faço um ponto baixo na primeira. Eu uso o gancho mesmo para pegar a alcinha ali, ó. E mais um ponto baixo na segunda correntinha, tá? E continuo. Então, agora eu vou para a segunda perna aqui. Esse ponto já tem aqui, ó. Então, não é nesse que eu vou, é no próximo, tá? Então, no próximo eu faço ponto baixo também. E continuo fazendo a volta toda nessa segunda perna, até chegar do outro lado antes das 2 correntinhas. Cheguei do outro lado, agora estou nas 2 correntinhas novamente aqui, eu vou fazer também um ponto baixo em cada uma das alcinhas aqui, para formar 2 pontos aqui no meio, tá? Então, fiz esses 2 pontos agora, que no meio ficou assim. Se ficar um buraquinho maior aqui, ó, não tem problema nenhum, gente. Só pega uma agulha de tapeçaria, passa o fio e fecha o pontinho, tá bom? Não precisa ficar nervoso aí, querer desmanchar por causa de alguma abertura que fique aqui no meio, não tem problema. Então, terminei essa carreira aqui agora, que eu juntei as duas, né? Agora, eu vou fazer a carreira 11 e 12. Então, aqui, fechou 68 pontos baixos. Então, conta aí, veja se toda a volta, contando com os 2 pontinhos do meio aqui, tem que fechar 68, tá bom? Então, conta lá se não deu, se fez alguma coisa errada, ou pulou algum ponto, ou fez um ponto a mais aí. 68. Então, da carreira 11 e 12, eu vou fazer ponto sobre ponto, os 68 pontos baixos. Terminei aqui a carreira número 11 e número 12, com 68 pontos baixos. Agora, eu vou trocar a cor. Vou passar para a cor que eu escolhi para ser o casaco dele, ou dela, né? Que é o amarelinho. E vou fazer a troca de cor como eu fiz aquela hora no bracinho. Então, vou fazer agora ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuição, por toda a volta. E vou fazer aqui a carreira 13, 14 e 15, com 68 pontos baixos, tá? Então, é 13, 14 e 15, com 68 pontos baixos nessa cor nova. Terminei aqui a volta número 13, 14 e 15.
Agora, na próxima volta número 16, nós vamos fazer também os 68 pontos baixos, mas nós vamos marcar aqui 16 pontos na frente, que nós vamos fazer só a alcinha de trás, nesses 16 da frente, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar bem aqui o centro das perninhas, tá? E vou contar aqui 8 pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou marcar esse ponto aqui com um alfinete. Pode ser um marcador de ponto também, tá? Aqui. Daí, eu vou contar 16. 1, 2, 3, 4, 5... Opa, deixa eu mostrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Daí, dá uma olhadinha, ver se ficou centralizado. Aqui vai ser o bolso. Então, eu não vou falar pra você assim, ah, faz tantos pontos, daí aqui, a partir daqui faz BLO, que é só a alça de trás. Não, porque teu ponto pode ser mais, um pouquinho mais frouxo, pode ser maior, e daí vai dar diferença aqui na frente. Pode ser, né? Nem sempre isso acontece. Mas para garantir, você mesmo vai centralizar aqui, como eu fiz, 16 pontos baixos. Tá? E daí você vai seguir aqui fazendo os 68 pontos baixos. E quando chegar ali na frente onde eu marquei, eu vou mostrar pra vocês como é que é pra fazer, tá? Então, eu cheguei até aqui no primeiro alfinete. Então, nós marcamos com o alfinete dos dois pontos pra visualmente ver se ficou bem centralizado, tá? Então, mas esse aqui eu já posso tirar, porque eu sei que esse aqui é o meu primeiro ponto. E eu sei que eu vou precisar apenas de 16 pontos na frente, feito só a alça de trás, tá? Então, eu vou contar aqui 16 pontos e vou fazer somente a alça de trás. Então, aqui eu fiz os 16 na frente e daqui pra frente, ó, quando completou 16, eu já posso continuar pegando as duas alcinhas aqui e fazer até o final da carreira normalmente. Terminei aqui essa carreira e ficou assim, olha. Só os pontinhos da frente, com 16 pontos, eu fiz só a carreira pegando a alcinha de trás, tá? Terminei aqui, essa carreira foi a carreira número 16. Agora, eu vou fazer a carreira 17 até a 27, fazendo 68 pontos baixos dessa mesma cor, tá? Então, 17 até a 27. Eu já vou fazer o meu aqui e já mostro pra vocês como é que ficou. Já terminei todas as carreiras, fiz aqui até a 27. Então, agora, a gente vai parar um pouquinho, porque nós vamos fazer o bolso agora. Então, como eu só tenho um novelo, eu vou cortar aqui e depois eu vou continuar. Se você tem mais de um novelo da mesma cor, você só para aqui e pega outro novelo para fazer o bolsinho. Se não, você faz que nem eu tô fazendo aqui. Então, como eu só tenho esse novelo dessa cor, cortei aqui e depois eu vou continuar, tá? Então, o que eu vou fazer agora é pegar aquelas alcinhas daquela carreira, aqueles 16 pontos que nós deixamos só a alcinha da frente, né? Aquela que a gente fez na carreira... cadê? Na carreira 16. E agora eu vou fazer o bolsinho aqui. Então, eu vou pegar aqui o fio... Vou deixar uma laçadinha, opa, vou deixar uma laçadinha na agulha. E vou pegar essa alcinha aqui, ó. Então, a primeira, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Essa daqui, ó. Pra não confundir, eu conto ali de trás pra frente. E puxo a alcinha que eu fiz. Então, aqui eu vou fazer 16 pontos baixos. Esse primeiro que eu peguei, que já tá laçadinho, não preciso, né? Então, aqui, no próximo, eu já faço um ponto baixo. E vou fazer os 16 pontos baixos aqui, ó. Nessas alcinhas que a gente deixou na frente, tá? Então, vou fazer os 16 pontos baixos aqui até o finalzinho. Então, já fiz aqui os 16 pontos baixos, ficou assim. Agora que no final eu vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho, assim, porque agora eu vou fazer vai e volta, tá? Então, no final de cada uma das
carreiras que eu fizer, eu vou dar uma correntinha, tá? Então, daqui pra frente, eu vou fazer só meio ponto alto. Opa, aqui escapou minha correntinha. Eu vou fazer só meio ponto alto, volto e meio ponto alto, vai de novo e meio ponto alto, assim vai. Tá? Então, eu vou fazer aqui 16 meio ponto alto. Então, eu laço primeiro, coloco, laço e puxo os 3 juntos, tá? Então, é esse meio ponto alto. Eu vou fazer isso até o final. Quando chegar no final, eu vou fazer uma correntinha e vou virar e vou voltar de novo com meio ponto alto. Chegou no final, faço uma correntinha, viro e volto tudo de novo com meio ponto alto. Então, quantas vezes eu vou fazer isso? No meu, deu 7 carreiras. Então, você vai aí primeiro chegar a fazer 7 carreirinhas assim também, tudo de meio ponto alto, tá? No vai e no volta. Tá bom? Eu vou fazer aqui minhas 7 carreiras e daí já volto a mostrar pra vocês. Terminei aqui meu bolso. Então, aqui deu 7 carreiras além daquela de ponto baixo, né? Então, com o meio ponto alto ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem que ver aí se vai caber teu bracinho dentro do bolso, tá? Então, tem que fazer o seguinte, encosta ali na carreira e testa aí com o seu bracinho, ver se ele vai entrar no bolso, tá? Senão, você faz uma carreira a mais. Então, o meu deu certinho com 7 carreiras, tá bom? Por isso que eu falei pra você fazer 7. Mas como tem diferença de ponto de uma pessoa pra outra, você veja aí, se você faz mais uma carreira, não tem problema, não vai ficar diferente, não. O importante é caber o bracinho aqui dentro do bolso, tá? Então, daí eu vou continuar. Então, eu vou arrematar aqui, só fazendo mais uma correntinha aqui pra fixar, tá? E vou cortar. Não preciso deixar nenhuma sobra de fio aqui. Cortei um pouquinho ali só pra segurar aqui mesmo, tá? Então, agora eu vou voltar lá naquela carreira que eu terminei. Deixei marcado aqui, ó. Então, eu vou voltar aqui nessa carreira e vou fazer novamente 68 pontos baixos. Só que, junto com essa carreira, eu vou fazer também o bolsinho da frente. Eu vou pegar ele junto, como se estivesse costurando ele. Vou fazer ele junto com a carreira para prender. Então, eu vou desmanchar aqui os 2 pontinhos. Para eu pegar o fio novo. Que, na verdade, é a mesma cor, né? É igual como se fosse uma troca de fio aqui. Uma troca de cor, tá? Porque eu tinha cortado o fio. E vou voltar aqui para fazer novamente 68 pontos baixos. Tá ok? Então, eu vou até lá na frente. E vou fazer o meu aqui e vou adiantar para você ver como é que vai fazer o bolso. Então, cheguei aqui na frente, eu vou só arrumar direitinho o bolso ali. Se eu fosse começar bem desse ponto aqui, ó, eu já ia fazer, é só seguir a linha aqui, ó. Então, tá aqui o primeiro ponto do bolsinho lá embaixo, ó, eu seguiria aqui. E aqui nesse ponto seria junto já o primeiro ponto com o bolso. Mas como você sabe que o crochê circular, ele vai ficando um pouquinho mais tortinho pro lado, ele vai torcendo, né? Então, eu fiz o seguinte, eu vou deixar ele reto aqui, ó. Vou deixar o bolsinho reto. E vou ver qual ponto que ele vai parar aqui, ó. Então, daí eu vou alinhar eles todos aqui, ó. Por isso que eu já não fiz naquele direto, tá bom? Vou deixar esse pra dentro. Então, eu vou fazer mais um aqui que tá sobrando e depois já vou pegar os 2 juntos. Vou fazer mais um, que eu já alinhei da maneira que eu achei que vai ficar bom, tá? E vou pegar aqui, deixa eu ver qual que é a correntinha aqui. Então, vou pegar esse do bolso e o próximo ponto aqui da carreira, tá? Que é esse daqui, ó. Esse aqui mesmo, tá? Então, vou unir os 2 aqui como se estivesse costurando. Na verdade, eu tô pegando as 2 carreiras juntas. Isso vai fazer a junção, sem eu precisar ter que costurar depois. Então, por que que é bom diminuir a costura? Porque é um tempo a menos que você leva para fazer. E quanto menos tempo você levar para fazer o teu amigurumi, se você vende, né, é maior a tua lucratividade. Porque quanto menos tempo você fazer,
você pode fazer mais amigurumis por dia ou por semana, e assim você tem um lucro maior. E outra coisa, o acabamento também fica muito melhor quando você faz teste junto do que com costura, né? A tua costura às vezes pode ser muito boa, que nem aparece assim, que tá costurado, tudo bem, mas dá mais trabalho. E tem gente que não consegue às vezes fazer uma costura tão invisível. Por isso que o bom de tecer junto é isso também. Então, além do tempo que você economiza, o teu acabamento fica muito bom. Aqui eu peguei uma alcinha diferente, aqui, ó. Aqui. Ó, aí eu teci tudo junto, tá pronto o bolsinho. Não preciso me preocupar mais aqui, já tá feito. Vou terminar essa carreira até o final ali, pra gente partir pra próxima carreira. Que daí nós vamos fazer com diminuições. Bom, então agora na carreira 29, eu vou fazer uma diminuição, começar com uma diminuição e 12 pontos baixos. Então, presta atenção aí para você anotar. Se você não for comprar a receita escrita, anota aí. Eu vou fazer uma diminuição, 12 pontos baixos, uma diminuição, 12 pontos baixos, uma diminuição, 12 pontos baixos. 4 vezes, tá? 4 vezes eu vou fazer uma diminuição, 12 pontos baixos. Depois eu vou fazer, para terminar, uma diminuição e 10 pontos baixos. Então, não deu 12 pontos na última, tá? Deu 10 pontos baixos. Então, é uma diminuição e 12 pontos baixos 4 vezes. E por último, para terminar a carreira, uma diminuição e 10 pontos baixos. No final, eu vou ficar com 63 pontos baixos. Terminei essa carreira, fiquei com 63 pontos baixos. Repare que eu não coloquei enchimento nenhum ainda, tá? Vou deixar um pouquinho para depois, porque por enquanto a gente tiver, quanto mais tecer sem colocar enchimento, mais fácil fica pra gente. Então agora, na próxima carreira, eu vou fazer repetido, tá? Ponto sobre ponto, 62 pontos baixos e já volto para mostrar. Terminei essa carreira número 30, com 63 pontos baixos. Agora o que eu vou fazer aqui são 9 pontos baixos e uma diminuição, tá? 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, que tá tanto escapando esse fio. Deixa eu ver quanto que eu fiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e uma diminuição. E isso eu vou fazer por 5 vezes, tá? Então, vou fazer como eu fiz aqui. 9 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer isso 5 vezes. Depois que eu fizer 5 vezes, para encerrar a carreira, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, você continua fazendo 9 pontos baixos e uma diminuição, só que para terminar não vai dar 9, igual a carreira anterior, tá? Então, vai ficar 6 pontos baixos e uma diminuição para terminar, entendeu? Então, 9 pontos baixos e uma diminuição, vezes 5, 6 pontos baixos e uma diminuição, finalizando com 57 pontos baixos. Finalizei aqui essa carreira, fiquei com 57 pontos baixos. Agora, a carreira 32 e 33, eu vou fazer esses 57 pontos baixos por toda a volta, tá? Então, agora é ponto sobre ponto, carreira 32 e 33. Eu vou fazer a minha aqui e depois eu volto com ela terminada. Agora, eu vou fazer a colocação dos braços junto com as carreiras, tá? Então, presta atenção aí para você fazer igualzinho que eu tô fazendo. E se ficar o braço meio para lá, meio para cá, como eu falei, tem diferença do tamanho do ponto, né? Eu vou passar a quantidade de pontos para vocês que eu fiz e que ficou assim bem nos cantinhos, tá? Então, dividindo no meio, assim, ficou bem certinho, lado a lado os bracinhos. Se o teu não ficar, você desmancha e põe um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, não faz mal. Importante é que no final vai ter 57 pontos baixos do mesmo jeito, tá? Então, como que eu fiz aqui? São 13 pontos baixos. 2, 3, 4, 5... Então, 13 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos com os braços, tá? Então, eu vou colocar essa divisão aqui da cor, esse degrauzinho da cor ali, ó. Eu vou deixar ele pra dentro,
tá bom? Porque aqui onde que tá o começo e o final das carreiras é as costas dela. Então, aqui vai ser a frente, né? Tem o bolsinho. Então, eu vou deixar a emenda da cor pra trás. Então, eu vou fazer aqui agora, igualzinho eu fiz na junção dos bolsos lá em cima, no final do bolso. Eu vou colocar aqui junto com a carreira do corpo, tá? Eu vou pegar tudo junto aqui. 1, 2, 3. Ó, ficar 2 pontos juntos. 4, 5 e 6. Então, aqui já mais uma costura a menos, o acabamento fica perfeito. Agora, eu vou fazer 22 pontos baixos, que vai ser toda a barriguinha da frente aqui. Tá? Vou dar uma pausa aqui pra nós. Fiz os 22 pontos, agora eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou ver onde que tá a emenda da cor, tá aqui, vou colocar pra dentro. E vou pegar o bracinho, fazer os 6 pontos baixos aqui, junto com o corpinho. Cuida bem pra pegar o ponto certo ali. E não perder ponto, tá? Três, 4, 5 e 6. E vou terminar a carreira normalmente aqui até o final e vou deixar, vai ficar com 57 pontos baixos, tá? Então, essa foi a carreira 34. Na carreira 35, já vou adiantar para vocês aqui, carreira 35 são 57 pontos baixos também, mas eu vou fazer na cor branca. Então, eu vou adiantar, terminar isso aqui e vou mostrar para vocês para não haver confusão, tá? Vou terminar essa carreira aqui, é a carreira número 34. Então, como eu havia dito, agora a carreira número 35. Eu vou fazer a troca de cor aqui. Eu vou seguir também nela com 57 pontos baixos, ou seja, ponto sobre ponto. Carreira sem aumento, sem diminuição, tá? Troca de cor simples. Então, até o final da carreira. Sempre lembra de fazer toda a troca de cor, tem que amarrar aqui atrás, tá? Corta ali depois a cor antiga ali e faz o nozinho pra garantir. Terminei a carreira 35 e a carreira 36 também eu vou fazer com 57 pontos baixos, tá? Depois a próxima carreira vai começar as diminuições. Terminei aqui a carreira 36, agora a carreira 37, nós vamos começar diminuições, tá? Então, eu vou fazer aqui 8 pontos baixos, anota aí de novo, tá? 8 pontos baixos, uma diminuição. Isso a gente vai fazer 5 vezes, tá? 8 pontos baixos e uma diminuição. E no finalzinho aqui vai ficar 5 pontos baixos e uma diminuição para dar os 51 pontos baixos que vai ficar no final dessa carreira, tá? Vou repetir então. 8 pontos baixos e uma diminuição 5 vezes. E para terminar a carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição, e vai ficar com 51 pontos baixos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e você faz o seu, e eu já mostro como é que ficou, tá? Finalizada a carreira 37, eu fiquei com 51 pontos. Carreira 38, agora, eu vou fazer uma diminuição e 15 pontos baixos por toda a volta. Isso vai dar 3 vezes, tá? Então, é uma diminuição e 15 pontos baixos. Opa, começa com uma diminuição, tá? Vai ficar tudo bem distribuído. Começa com uma diminuição e faço 15 pontos baixos. Isso até o final da carreira, tá? Uma diminuição, 15 pontos baixos. Fiquei com 48 pontos baixos agora. Então, o que eu vou fazer aqui agora da carreira número 39 até a carreira 44, tá? 39 até 44, eu vou fazer os 48 pontos baixos. Então, agora ponto sobre ponto, sem aumento, sem diminuição, tá? 39, 40, 41, 42, 43, 44. São 6 carreiras, tá ok? Olha só, já estamos indo para o final já.
quase terminando. Então, agora, eu fiquei com uns 48 pontos baixos. Na carreira 45, eu vou fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. Isso vai se repetir por toda a volta, tá? 6 pontos baixos e uma diminuição, 6 e uma diminuição. Isso até o final da carreira. E vou terminar com 42 pontos baixos. Então, depois que eu fizer essa carreira aqui, número 45, eu vou começar já a encher, tá? Você também pode ir colocando fibra aí desde o comecinho, até agora eu não tinha colocado nada, ó. Tá vaziozinho. Então, depois que eu fizer essa carreira 45, eu vou começar já a encher pelo menos até aqui, olha. Ficar bem cheinho, bem fofinho, tá ok? Então, eu vou fazer essa carreira e já volto com ele mais cheio também. Olha só como tá ficando, tá bem cheinho. Já coloquei aqui os bracinhos dela no bolso. Tá? Então, agora a carreira número 46, eu vou repetir ponto sobre ponto, tá? Os 42 pontos baixos. Então, carreira seguinte, carreira 46, é só permanecer ponto sobre ponto. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com a terminada. Então, ficou assim a carreira 46 terminada, já com 42 pontos baixos. Então, agora eu vou adiantar para você as próximas duas carreiras, que é a 47 e a 48, tá? Então, a carreira 47 vai ficar 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, tá? Anota aí, 5 pontos baixos e uma diminuição. E a carreira 48 vai ser 36 pontos baixos direto, tá certo? Sem aumento, sem diminuição. Então, eu vou repetir, carreira 47, 5 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 36 pontos. Carreira 48, 36 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazer as duas carreiras aqui e já volto. Parei aqui um pouquinho, fiz as duas carreiras, a 47 e a 48, e já parei aqui na colocação do olho. Então, o olho vai ficar entre as carreiras 44 e 43, tá? Eu tô usando o olho número 15, entre a carreira 44 e 43. E a distância entre um e o outro, eu não marco os pontinhos entre um e outro. Eu marco depois que eu já coloquei, olha, eu vejo a distância entre eles. Aqui ficou a distância de 3 pontos visíveis entre eles, tá? Então, você vai colocar aí, você pode colocar um olho maior, um olho menor, vai mudar a fisionomia dele. Não vai ficar bem igualzinho o meu aqui, né? Então, se você quiser bem igual, tem que colocar o número 15. Tá? Então, se você colocar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, vai mudar a fisionomia dele. Mas também o tamanho do olho muda, né? A fisionomia também, mas aí é a tua escolha, tá certo? Então, aqui são 3 pontos de distância entre os dois olhos, tá? Entre um olhinho e outro. Então, foi isso que eu fiz. Coloquei aqui e já coloquei o fiozinho. Então, como que eu faço? Aqui, antes de colocar a trava de segurança, eu passo o fio branco. Nesse caso, eu passei 2 vezes, porque o fio que eu tô usando branco aqui é o amigurumi e ele é mais fino, né, que o soft. Se eu colocasse o branco soft, ia ficar a mesma cor, não ia aparecer. Então, eu peguei um amigurumi que ele tem uma cor mais clara, passei 2 vezes. Eu saí com a agulha bem ali de dentro, vai ficar embaixo do olho, ó. Saí lá de baixo a agulha, passei lá pra baixo. Então, nem aqui vai aparecer na hora que eu colocar a trava, tá? Tem que ficar escondidinho. Passei 2 vezes aqui o fio, deixo frouxo. E depois eu posso colocar a trava aqui. Só depois que eu colocar a trava, que eu vou amarrar, tá? Então, eu vou fazer o quê? Aqui, puxar. Ó. Vou puxar pra ajeitar aqui, eu não quero que fique um torcido por cima do outro. Então, eu vou puxar bem ajeitadinho ali para depois amarrar. Eu costumo vir com um alfinetinho aqui com cola de silicone, coloco aqui do ladinho e aperto assim para ele ficar bem paradinho, tá? Então, aqui eu puxo de um lado, puxo do outro, até que ele fique como eu quero, tá bom? Depois eu venho e coloco a cola de silicone aqui na pontinha do alfinete, põe o espaço aqui, ó, e aperto, fico segurando aqui um minutinho e ele já cola, tá bom? Então, ele fica meio frouxinho assim mesmo, depois que eu passo a cola ele fixa e não sai mais. Aí, eu posso dar um nó aqui atrás.
pra não sair mesmo, tá ok? Não tem como sair. Então, é só isso que eu vou fazer no olho, tá? Não vou fazer nenhum outro detalhe a mais, só vai ficar esses branquinhos do lado mesmo. Então, vamos continuar aqui a cabeça. A carreira 49 agora, nós vamos diminuir. Então, carreira 49 vai ficar 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vou ficar com 30 pontos baixos no final, ok? Vou fazer minha aqui e já volto. Terminei essa carreira, agora a carreira número 50, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E vou ficar com 24 pontos baixos, tá? Então, são 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Finalizada a carreira 50, agora eu vou para a carreira 51, que são 2 pontos baixos e uma diminuição. No final, eu vou ficar com 18 pontos. Terminei essa carreira, eu tô com 18 pontos agora e coloquei mais fibra. Então, olha só, tá vendo aqui que essa linha, ela tá retinha aqui, ó. Não tá achatada para dentro. Por quê? Eu sei que a fibra tá cara, eu também compro fibra. E só que eu sei que não dá para economizar tanto, tá? Se você não colocar o quantidade de fibra suficiente, o amigurumi não vai ficar tão bonito. Ele vai ficar murcho, emburacado algumas partes, tá? Então, na hora de colocar o enchimento, você tem que caprichar, tem que ficar durinho aí. E ainda tem a questão que com o tempo a fibra vai cedendo, vai achatando e ele vai perder isso um pouco, ele vai perder um pouquinho de volume. Então você já coloca pouco e com o tempo ele perde volume ainda, então ele vai ficar bem murchinho, não vai ficar legal. Então, infelizmente eu sei que tá caro, mas não queira economizar na fibra, tá? Coloca aqui bem direitinho para essa parte ficar reta, não ficar umas partes afundadas, certo? Ele tem que ficar bem cheinho, bem retinho, tá certo? Então, coloquei mais, tá bem fofinho, só aqui em cima e no meio que eu vou colocar quando eu terminar, deixar os 12 pontos ali. Daí, eu vou colocar bastante aqui só nesse meinho, tá? Então, eu deixo aqui mais frouxinho para poder fazer a última carreira de diminuições, a penúltima, né? Agora, a 52. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição até o final. E vou ficar com 12 pontos, tá? Então, eu não costumo fazer 6 diminuições no final, porque ele fica um bicudo para cima. Então, o que eu faço? Eu faço só 3 diminuições para terminar. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E vou ficar com 12 pontos baixos, tá bom? Já vou mostrar a última carreira de diminuição ali, como é que eu vou fazer. Assim, ó, fiquei com 12 pontos, agora eu não vou fazer 6 diminuições, porque senão ele vai ficar bicudinho aqui em cima, eu não gosto. O que eu vou fazer é fazer 3 diminuições seguidas, e ainda vai ficar um buraquinho suficiente para colocar mais fibra bem aqui do meio, tá? Então, faço uma diminuição aqui, eita, escapou. Faço uma diminuição aqui. 2 diminuições seguidas, né? E a terceira diminuição seguida para encerrar. Então, aqui eu só deixo um tantinho aqui para fazer o acabamento do anel mágico invertido depois. E tá terminado. Então, ficou só um buraquinho ali com 9 pontos. É por aqui que eu vou colocar bastante fibra e depois eu vou fechar. Aqui eu coloquei a agulha de tapeçaria no fio que sobrou, né? E fui passando ele de baixo para cima em todos os 9 pontos, tá bom? Quando eu terminar aqui, passar por baixo do último ponto, fazer um alinhavo, né? Esse aqui eu não passo de baixo para cima, tá? Eu passo ele de cima para baixo, tá bom? Esse aqui e puxo. Aí. Depois, só colocar lá para dentro. E fazer um nozinho. Olha só como é que eu costumo fazer o nozinho. Vou ver se eu consigo focar bem aqui, ó. Tá vendo o V? Esse aqui é o ponto V, né? Não é o ponto X que eu tô usando o ponto V. Aqui tem o V e aqui tem um rabiquinho aqui, um fiozinho que faz parte do ponto, ó. Do ladinho. Eu coloco a agulha nele, faço um nó e insiro a agulha ali da onde estava saindo o fio. E vou sair lá em outro lugar. Esse nozinho, ele vai entrar. Tá vendo? Ele entrou, ficou bem acabadinho e seguro. Daí, aqui onde eu saí com o fio, pego o Vzinho novamente ali.
tem o Vzinho, eu pego ali o rabiquinho do ponto, que é o fiozinho do lado, insiro a agulha, faço o nozinho e entro com a agulha dali aonde o fio tava saindo também. Eu posso fazer isso umas 3, 4 vezes se quiser, que vai deixar o acabamento bem firme e não vai soltar, certo? No final é só cortar e tá pronto. Então, a estrutura toda já tá feita. Nós vamos fazer agora o focinho dele. Então, o focinho eu vou usar também a cor branca, né? Do Amigurumi Soft. E vou usar também esse marrom aqui, que é soft também, tá? Você pode usar qualquer outro fio marrom, não tem necessidade de ser esse mesmo aqui, certo? Então, aqui para fazer a fuça da ursinha, eu vou fazer um anel mágico com 6 pontos baixos na primeira carreira, tá? Então, anel mágico com 6 pontos baixos e depois eu fiz 6 aumentos. Na carreira número 3, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Eu estava com 12 pontos, agora eu vou ficar com 18 pontos baixos, tá? Um ponto baixo e aumento até o final da carreira. Tá aqui feito os 18 pontos. Agora eu vou fazer a carreira 4, 5 e 6. Vou fazer os 18 pontos baixos, tá? Então, vou fazer ponto sobre ponto. Agora, a carreira 4, 5 e 6. Quando eu terminar essa carreira número 6, eu corto o fio, mas eu deixo uma sobra aí para poder costurar a fuça no rostinho dela, tá bom? Então, carreira 4, 5 e 6. Já terminei aqui, deixei a sobra do fio, peguei o fio marrom aqui, um tanto, já coloquei na agulha. Então, a marcação que eu fiz aqui pra gente fazer o narizinho, então, aqui tá o centro do anel mágico, né? Deixa eu focar melhor. Aqui tá o centro do anel mágico. Coloquei um buraquinho pra cima e direcionei aqui pro lado e pro outro lado, para as duas laterais, tá? Então, coloquei o alfinetinho pulando uma linha aqui, pulando uma carreira. Coloquei um alfinetinho, pulei um buraquinho, pulei 2 buraquinhos e coloquei aqui no terceiro mais um alfinetinho. Então, eu vou sair começando aqui, por esse de baixo. E simplesmente vou preenchendo esse espaço aqui que eu demarquei com os alfinetes, tá? Então, aqui vai ficar essa letra V aqui, ó. Certo? Agora é só ir preenchendo, olha. Vou colocar aqui. Vou colocar nesse outro aqui que eu pulei. E daí eu volto, coloco aqui de novo. Puxo mais pro ladinho aqui, ó. Seguro o fio. E assim vai, tá? Vou fazer o meu aqui. Já termino pra você ver. Ficou assim, olha, não passei nenhum fio aqui em cima, tá? Então, agora pra encerrar, eu vou ver bem aqui onde que vai ficar retinho, né? No centro. E vou colocar o fio pra fazer aqui esse detalhe aqui no focinho dele, tá bom? E é só isso aqui, eu vou deixar um tantinho aqui dentro cortado pra fazer um nozinho e encerrar. Então, pra costurar ele, deixa eu dar uma pausa aqui pra mostrar pra você. Então, essa parte aqui da focinho, você vai colocar essa altura dele aqui, ó, mais acima dos olhos, tá? Eu não coloquei ele pra baixo dos olhos, eu coloquei ele bem, olha só, tá vendo que ele pega, não chega a ficar no meio dos olhos aqui na metade, um pouquinho mais pra baixo da metade, tá? Então, ele tem que encostar mais pra cima ali, vai ficar aqui 2 carreirinhas sobrando, de acordo com o tamanho do meu ponto. Alfinetei, e daí a costura simples, não tem que ficar fazendo nenhuma costura especial aqui também, tá? Você pode caprichar, pode fazer a costura que você está acostumada e caprichar, a gente sempre tem que caprichar, né? Seja na costura, seja na hora de tecer. Mas eu costumo pegar ali um ponto na base ali do corpinho e pego esses 2 Vzinhos aqui, ó, junto. E pego aqui, ponto na base, pego o Vzinho aqui junto, só as 2 alcinhas do V, tá? Não coloco ele mais pra baixo, senão ele acaba enroscando o fio.
E vou indo assim por toda a volta, tá bom? Eu já volto para mostrar para você a costura das orelhinhas. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês a posição que vai ficar as orelhinhas. Então, do centro, ó, se você fizer aqui uma cruz, ele vai ficar bem no meio aqui do anel mágico, tá? E posso contar aqui o anel mágico como primeira carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta carreira, você já pode começar a costurar, tá? Então, vou marcar aqui desse lado também. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, mais ou menos, já começo a fazer a costura. Tá? Então, aqui também essa costura não tem segredo nenhum, não vou nem mostrar aqui. Você pode dar os pontinhos só aqui na parte de baixo, tá? Olha bem antes de costurar, ver se ficou bem certinho. Olha a carinha dele, que fofa. Ai, gente, eu fico bem boba com as coisas que eu mesma faço. Olha aqui, ó. Certo? Então, vê se tá bem centralizadinho aí. E só fazer a costurinha simples. Vou mostrar pra vocês agora como que faz o rabinho, porque ele tem um rabinho também. Bem simples aqui, tá? Vai um pouquinho de fibra, a mesma coisa que aqui no narizinho. Bem pouquinha fibra. Então, para o rabinho, vamos anotar aí o começo aqui, pelo menos, que eu já comecei o rabinho fazendo um anel mágico com 6 pontos baixos. Depois eu fiz a segunda carreira aqui com 6 aumentos. E na terceira carreira eu fiz um ponto baixo e um aumento, fiquei com 18 pontos. Agora na carreira número 4 eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Dois pontos baixos e um aumento, eu vou ficar com 24 pontos baixos no final da carreira. Terminei aqui, agora da carreira 5 até a carreira 7, eu vou repetir esses 24 pontos, tá? Então, carreira 5 até a carreira 7 são 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Terminando a carreira 7, agora eu vou fazer a carreira número 8, 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? E daí eu já posso deixar um fio suficiente para fazer a costurinha, que daí já tá terminado, tá? Então, essa aqui é a última carreira. Vou fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E vou colocar um pouquinho de fibra dentro, assim como eu fiz no nariz. E tá prontinho. Depois é só costurar. Então, a posição do rabinho vai ficar aqui, olha. Tem o final que é a troca da cor, né? Então, eu contei duas ou 3 carreiras pra cima. Já alfinetei e vou fazer a costurinha simples aqui. Tá? Então, ele fica mais pra baixo o rabinho mesmo, olha. Bem pra baixo. Costura simples também, não tem nenhum segredo, tá bom? Então, ela usa aqui um cachecolzinho que eu fiz com o fio pelúcia, tá? Então, aí é uma opção pra você fazer. Se você quiser fazer ou não quiser também, ela pode ficar só assim, terminadinha assim. Mas ela tem esse cachecolzinho aqui de pelúcia e tem também a bolsinha com os peixinhos. Porque se você não tem meu Instagram, dá uma procurada lá no meu Instagram, que é fabiana.punct.rumi. punct.rumi, né? @punct.rumi. Lá eu mostrei essa bolsinha aqui e eu contei a história dela, que ela é uma ursinha muito organizada, ela tá se preparando para o inverno. Então, ela tem a bolsinha onde ela guarda os peixinhos que ela vai armazenar aí para o inverno. Tá? Então, ela tem a bolsinha com os peixinhos e tem esse cachecolzinho aqui, que vai deixá-la mais bonitinha ainda, tá? Então, esses dois aqui, esse cachecolzinho e a bolsinha com os peixinhos, eu vou fazer no próximo vídeo, tá? Então, vou deixar para o próximo vídeo e aqui terminar com o ursinho pronto, certo? Então, aqui vai costurar ainda as orelhinhas e o rabinho, e vai ficar terminadinho assim, olha. Então, ela tá se preparando pro inverno, ela vai estar bem agasalhadinha, vai colocar a mão no bolso. Eu achei um charme essa história aqui dela colocar a mãozinha no bolso. Achei muito fofo. Então, se você quiser fazer os enfeitinhos aí, que é o cachecol, a bolsinha e os peixinhos, você vai no próximo vídeo que vai lá tá explicando bem direitinho como é que é pra fazer, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui.
Eu tenho um agradecimento especial para fazer pro pessoal do grupo do Facebook, Só Amigurumis, nome do grupo. O pessoal sempre me apoia lá quando eu posto, compartilha, assiste os vídeos, dá like, se inscreve. Então eu tenho uma gratidão muito forte por vocês, tá bom? Muito obrigada por você estar sempre comigo aqui. E o pessoal que tem comprado as receitas também, porque todos esses vídeos aqui eu coloco a receita escrita lá para vender por um preço simbólico, e esse valor também me ajuda a comprar mais fio, mais fibra, que tá caro, e me ajuda a incentivar também a continuar esse trabalho, tá? Então, muito obrigada por vocês todos, espero vocês aqui no próximo vídeo.